Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Olha galera, o tópico de hoje vai ser eutanásia / suicídio assistido. É um assunto que está ganhando muita força no mundo, na Europa já é legalizado em muitos países, e nos Estados Unidos também em vários estados, e na Califórnia vai entrar em vigor em outubro agora de 2016. Aqui na América Latina a gente também tem exemplos como na Colômbia, e já no Brasil é um assunto muito delicado, não é muito discutido aqui, e justamente por isso que a gente acha importante estar falando, porque numa hora ou outra isso vai chegar aqui, e a gente vai ter que saber o que fazer e como discutir esse assunto. Mas antes de começar o debate aqui, galera, entre o lado a favor, que surpresa, né, César, e contra Pedro, a gente quer discutir um pouco a terminologia da eutanásia, do suicídio assistido, qual a diferença e quais são os termos que a gente vai utilizar aqui, porque muita gente acaba misturando as coisas. Ou nem conhece, né? Ou nem conhece. É um assunto tão obscuro no Brasil. Existe uma diferença muito grande também em terminologia usada aqui e usada lá fora. Então, vamos começar pela eutanásia, que é o que mais gera confusão. Eutanásia, de forma geral, é definida como a morte causada por intervenção direta de um médico. Existe uma distinção entre eutanásia ativa e eutanásia passiva. Na ativa, a intervenção é direta, se aplica um medicamento. E na passiva, é indireta. Aqui no Brasil, é conhecida como ortotanásia. É quando você tira do aparelho, ou quando você não intuba, ou se recusa não, pela escolha do paciente, você deixa de dar mais medicamentos, tratar uma doença em sua fase terminal. De novo, quero só reforçar que eutanásia passiva e ortotanásia é a mesma coisa. Porém, só no Brasil, pelo menos no que eu andei pesquisando, se utiliza essa outra palavra para se afastar um pouco do conceito de eutanásia. O que a gente vai discutir um pouco mais ao longo do episódio. Mas a distinção é essa. Uma, intervenção direta. A outra, indireta, entre aspas, ao deixar de fazer coisas em vez de ativamente fazer algo. E aí tem outra também, que é o suicídio assistido, que é o grande tópico de mudanças políticas em muitos países aí na Europa e na América do Norte e na Latina também agora, que o Pedro vai esclarecer um pouco mais. Resumidamente, diferente da eutanásia e da ortotanásia, o suicídio assistido, o que acontece? O médico prescreve, no caso, os medicamentos, e quem executa todo o processo é o próprio paciente, ou seja, não tem uma intervenção direta, por assim dizer. Do médico. Deixa o processo na mão do próprio paciente. Exato. E tem o suicídio também, que é quando apenas quando você se mata, sem supervisão ou administração de ninguém mais. Eu acho legal dar um contexto para os ouvintes, que nessa diferença da terminologia também existe uma diferença bem grande na prevalência das leis que existem aí mundo afora com relação a elas. A eutanásia ativa em grande parte, na verdade, no mundo inteiro, com exceção de 1 ou 2 países, se eu não me engano, Bélgica e Holanda, é proibida. Eles não deixam o médico ativamente matar o paciente. Já a eutanásia passiva é vista como mais aceitável pela maioria dos países, embora pouquíssimos tenham alguma regulamentação a respeito, que é um tópico que a gente vai discutir bastante também ao longo do episódio. Já o suicídio assistido é o que sempre está na mídia aí de algum paciente pedindo auxílio de algum médico para ajudar a terminar a própria vida e não consegue, tem que ir a tribunal e etc. Que é aquela coisa de realmente conseguir ele mesmo terminar a própria vida com o auxílio de uma pessoa capacitada para ajudá-la a fazer isso. E isso é o que os países debatem hoje, muito mais do que a eutanásia, que ainda é vista com muito mais restrição do que esse último tópico. Bom, galera, valeu por vocês explicarem aí as terminologias pra gente. E já começando aqui, eu gostaria que vocês dessem a sua opinião geral sobre essas 3 vertentes aí da eutanásia. O que vocês pensam sobre isso? Então, gente, só queria deixar um aviso aqui, que como todos já sabem, eu tenho minhas próprias crenças religiosas.
mas eu não pretendo utilizar isso como argumento. Então, gente, dito isso, eu vou colocar a razão por eu ser contra, porque eu acredito que vai existir um impacto negativo, tanto na forma de enxergar e lidar com situações, por exemplo, familiares terminais, por exemplo, cuidado aos idosos, esse tipo de coisa. Como, em alguns casos, assim como é compreensível, por exemplo, algumas pessoas recorrerem a esse tipo de coisa, é compreensível em alguns casos, também eu acredito que existem casos inversos, onde realmente poderia existir uma opção, mas devido a essa nova brecha, ou por assim dizer, facilidade ao acesso a isso, pode acabar sendo a escolha da pessoa. Essa sua opinião é referente às 3 vertentes ou apenas a uma delas? Nas 3, no caso. As 3 vertentes, Sim. independente da passiva, suicídio assistido ou ativa. Sim. Ok. César? Bom, eu sou a favor porque acredito no princípio de autodeterminação. Acho que desde que você faça uma escolha que não acarrete no mal de alguém, você tem o direito de fazer aquela escolha. E assim como você tem o direito de ir e vir, escolher o próprio trabalho, ter filho ou não, acredito que você pode escolher dar fim à sua vida, se assim você quiser, e não acarretar em mal social nenhum. Então, esse é o primeiro grande argumento. O segundo grande argumento é que eu não acredito em prolongar o sofrimento desnecessariamente, dado o primeiro, se é uma condição que você desnecessariamente, artificialmente, mantém um estado de sofrimento, acho que é benéfico você escolher uma alternativa mais rápida e mais condizente com aquilo que você deseja. Algumas pessoas até dizem harmoniosa. Morrer da maneira que você deseja e não da maneira que acarretar que seja entubado numa UTI. E o terceiro já é o baseado em evidência, que eu não acredito, diferente do Pedro, que isso acarretará um impacto negativo na sociedade, porque esta não é uma ideia que vai ser implementada pela primeira vez. Já existem países onde isso é executado há bastante tempo. Na Suíça, inclusive, é permitida desde 1942 a eutanásia voluntária, o suicídio assistido. E esse argumento de ladeira escorregadia não se provou verdadeiro. Tanto na Suíça como na Holanda e na Bélgica. Não foi percebido nenhum impacto desproporcional a esse direito da pessoa escolher quando vai morrer da maneira que quiser morrer. Então, dado isso, eu acredito fortemente que é um direito que não pode ser negado, porque, em primeiro lugar, é um direito, não é um dever. Ninguém está mandando ninguém se matar ou forçando, embora existam brechas para isso e a gente vai discutir isso melhor. Mas eu acredito que o direito deve existir. Não é uma obrigação, não é uma coerção, é somente o direito. Se as pessoas vão fazer ou não, depende delas. Mas o Estado proibir você de decidir sobre sua própria vida me parece algo absurdo, que não existe em quase nenhuma outra vertente das nossas vidas, mas tem que existir no fim da sua própria vida. Me parece algo hipócrita e extremamente desnecessário, que felizmente tem se observado certo progresso nos países europeus e nos Estados Unidos, mas ainda falta muito para chegar no estado ideal, que é onde seria um direito, assim como de sair do país ou escolher um emprego, como já falei no começo. Bom, então, muito obrigado por vocês terem dado os pontos de vocês. E hoje eu vou querer começar com você, Pedro. Você falou aí sobre o impacto que isso vai ter na cultura e falou bastante também do negócio da terceira idade. Eu quero que você explique melhor qual é o impacto negativo que você acha que isso vai ter. Então, assim como o César falou que era uma falácia de ladeira escorregadia, existem alguns outros pontos que devem ser analisados. Acredito, por exemplo, após as pesquisas que a gente faz, eu me deparei com um estudo interessante mostrando levantamento de migrações de pessoas classificadas de terceira idade, se eu não me engano, não sei se é 65, 70 anos, que migram para fora do país, justamente por esse ponto. A partir do momento, sei lá, que a pessoa entra no estado senil, ela não vai poder responder por exemplo, responder num tribunal ou algo do tipo. Então, quem fica encarregado é a família. Justamente por ventura, um senhor e uma senhora estar sentindo que pode ocorrer algo com eles, sabendo que existe essa brecha, eles saem de lá. Mas você está falando da imigração fora da Holanda e da Bélgica. Sim. Ou seja, você quer dizer,
resumindo, que Sim, o medo deles é de que a família não vai querer cuidar. Querendo ou não... Mas eu quero interromper aqui, porque eu estudei bastante esse tópico e eu tô consciente que na Bélgica e na Holanda, o assistido voluntário é por parte do paciente. Não, a família não pode decidir por eles. Não, no caso da eutanásia. A eutanásia passiva é algo que acontece até aqui no Brasil, da ortotanásia, de você estar entubado e eu deixar de prover aquele recurso. Isso lá, eu tenho que admitir, eu não sei como funciona, mas normalmente também é por escolha do paciente. Não sei se lá o médico tem. O que o médico tem o poder lá é de, se a pessoa vir para ele requisitar o suicídio assistido, o paciente precisa da aprovação de 2 ou 3 médicos. E só do médico, a família não está envolvida em nada. E isso é um ponto de contenção lá, porque muitos filhos familiares só descobrem que o familiar morreu algum tempo depois do fato ter ocorrido. O que não é muito agradável, para dizer o mínimo. Mas até onde eu sei, a decisão está na mão do paciente, jamais da família. Pode ser que eu não tenha averiguado essa coisa da eutanásia passiva, mas no tópico que a gente vai tratar aqui de suicídio voluntário, eu tenho certeza que é o próprio paciente que tem que decidir. Então, baseado nisso, esse é que é o ponto interessante, então, da gente parar para pensar, já que a gente já entrou nessa da decisão ou não do paciente. Por exemplo, você disse que 2 a 3 médicos, né? 2 ou 3. De 2 a 3 médicos tem que aprovar. Isso. Tem que aprovar. Isso falando da Bélgica e da Holanda, que também tem outra regulamentação que eles chamam de regulamentação de Oregon, que é o estado norte-americano que aprovou em 97. E lá as leis são bem diferentes desses países na Europa. A começar pelo fato que em Oregon só pode requisitar o suicídio assistido se você tem 6 meses de vida. E aí sim você precisa da aprovação de 2 médicos. Mas diferentemente da Holanda e da Bélgica, onde você pode pedir aprovação para doenças não terminais, lá você pode pedir pelo simples fato de sofrer de dores insuportáveis mentais ou físicas. Então, não precisa ser necessariamente terminal. Mas nos Estados Unidos e Oregon precisa. Tá. Mas nesse caso, referente a terminal, beleza, a gente tem toda uma estrutura, parece que já. Mas se a gente tentar abrir um pouco esse amplo e chegar em casos não terminais, uma pessoa, sei lá, com algum problema mental, por assim dizer, uma depressão ou algo do tipo, você acha que seria válido? Se encerrar a própria vida? Eu justamente não acho. Porque, primeiro, como é que 3 médicos vão analisar? Esse cara tem um desequilíbrio mental devido, sei lá, foi violentado, perdeu algum parente muito próximo, ou se teve algum histórico mental, algum problema do tipo. Como é que você pode dizer que essa pessoa está consciente para tomar esse tipo de decisão? Eu acho que esse é o fator principal nos casos não terminais. Eu vejo muita gente falar, beleza, tem que ser liberado. Mas como você tem um câncer, você tem, sei lá, uma depressão profunda, são dimensões completamente diferentes uma da outra. Inclusive, essa é uma das minhas perguntas futuras, porque uma coisa realmente a pessoa está em estado terminal, digamos, aquele estado vegetativo. Mas uma pessoa que tem problemas psicológicos, tem os exemplos que o Pedro deu. Como ela é capaz de tomar a decisão de tirar a própria vida? Não, porque em primeiro lugar não é ela que toma, quem toma é o médico. Pelo menos nos países onde isso já é permissível, como na Holanda e na Bélgica, a decisão, o paciente decide procurar o médico, mas quem decide se vai ser aprovado ou não é o médico. E existem algumas prevenções para que isso não seja feito de forma inconsequente. A primeira é que o paciente tem que ter sofrido daquela doença por um tempo considerável, que aí é a análise do médico, mas normalmente mais de 6 meses. E tem que existir um histórico de acompanhamento daquela doença. Então não é simplesmente, acordei com depressão hoje, vou lá, peço e amanhã já vai ser aplicada. Pelas leis da Bélgica, que foi que eu estudei um pouco mais a fundo, precisa ter um acompanhamento médico, na verdade 2 médicos, por um tempo que o médico achar adequado para fazer aquela decisão. Então, esse outro argumento de ladeira escorregadia é que realmente eu vou acordar um dia não querendo ir trabalhar e vou lá e pedir eutanásia. Mas ainda... não é bem assim que funciona. Não, E isso é um problema de regulamentação. Veja bem. Eu acho que, em primeiro lugar,
temos que discutir se a pessoa pode ter o direito ou não de terminar sua própria vida. Aí a gente pode dividir em vertentes de, ok, doença terminal, ok, em doença psicológica, mas com sofrimento constante, já é um outro assunto. Então, antes de chegar nos nós, ou nos detalhes de como regulamentar cada coisa, acho que a gente precisa deixar bem claro o ponto de eu sou a favor que a pessoa deve ter esse direito por causa disso, eu sou contra por causa disso, e aí sim entrar nos detalhes, que variam de país para país, varia de circunstância a circunstância. A mídia mesmo já prova que a cada 3 meses tem alguém com um caso bem específico pedindo para auxílio ou indo contra por razões diversas. Mas ainda assim, eu acho que se a gente parar para discutir se a pessoa tem direito ou não, eu não vejo por quê. Porque a pessoa quer se matar, ela vai se matar, não é? Não todos. Eu acho que isso, na verdade, é um julgamento precipitado na parte de quem sofre de doenças que a incapacitam totalmente e não tem nem a possibilidade de se matar, como é o tema de muitos filmes. Um dos mais famosos chama Mar Adentro, que é um filme espanhol, ganhou vários prêmios, que é a pessoa tetraplégica, ou que não tem, ela não consegue, ela não conseguiria administrar por conta própria um procedimento que terminasse a vida, e são essas pessoas, são esses casos que mais chamam a atenção da mídia, porque se ela realmente não precisar de ajuda, por que ela estaria pedindo ajuda? E é preciso existir esse direito para que esse tipo de pessoa não sofra indevidamente, ou não fique nas mãos do Estado, ou, ainda pior, coloque os familiares como vítimas de uma lei, para mim, não razoável. Que se uma pessoa próxima ajudar essa pessoa que está sofrendo, cometeu o suicídio, essa pessoa, aqui no Brasil, por exemplo, pode pegar de 3 a 6 anos de cadeia. Sim. Então você, como familiar, já se vê como um fardo para aquela pessoa. E vai pedir ajuda sabendo que aquela pessoa pode ir para a cadeia se te ajudar. Então, você meio que dobra o sofrimento, que já pode ser físico, psicológico, mas ainda adiciona esse estresse de nem te dar essa possibilidade. Mas, no caso da pessoa tetraplégica, é um caso mais específico. Mas há pessoas que sofrem de, por exemplo, um caso recente na mídia agora, mas, se não me engano, ele aconteceu há quase 2 anos atrás, que foi, inclusive, na Holanda, com uma garota de 20 anos. Ela acabou optando pela eutanásia, porque ela sofreu dos seus 5 até os 15 anos, se eu não me engano, ela sofreu de abusos sexuais. E pelo psicológico dela, tipo, tudo que ela tinha passado, ela quis optar por isso e ela conseguiu. Tipo, mesmo para alguém tão novo, assim, que, sei lá, podia ter algum acompanhamento psicológico, todo um diferencial, você acha que a eutanásia foi uma melhor escolha, realmente, para Existem casos debatíveis, extremamente debatíveis, principalmente na Holanda e na Bélgica. Mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que fazer aqui hoje é dar esse direito. Não vai ser a opção padrão em todos os casos. Mas acho que deve existir esse direito para a pessoa escolher o que ela quer fazer e saber que tem o apoio do Estado. Se for em caso de pessoas incapacitadas ou que estarão incapacitadas em breve, como essas pessoas que sofrem câncer terminal ou doenças que capacitam por incapacidade do sistema nervoso, etc. Essas são as pessoas que mais requerem isso. Esse da menina é exceção, assim como outros casos parecidos com o dela. Mas o ponto principal é as pessoas que você, por exemplo, sabe que você vai ficar totalmente incapacitado progressivamente nos próximos 6 meses. Você vai querer ser o fardo para a família e se ver incapacitado nesse tempo? Essa é a maior razão que leva as pessoas a quererem esse direito. Não é a dor, que esse é um argumento muito mal utilizado por quem é contra, de que as pessoas não querem sofrer. O sofrer, acho que sim, tem muito mérito, mas segundo as pesquisas feitas nos países onde isso já é legalizado, a dor fica em 4º ou 5º lugar na lista de razões do porquê a pessoa opta por essa alternativa. Porque a dor, querendo ou não, hoje existem medicamentos muito bons, chama tratamento paliativo, de primeira, que garantem que você não sofre. O dor hoje que é a dor, com os remédios para anestesia e etc. Então, dor não é uma preocupação tão prevalente. A maior preocupação é da autocapacidade. É o fato que você não quer se ver entubado, sem capacidade de fazer decisões por si próprio, cuidar de si mesmo, ao mesmo tempo tomando tempo e causando estresse para seus familiares. Essa perda de autonomia é o que leva as pessoas a escolherem por essa opção e é, ao meu ver, a maior razão para que exista esse direito. Para que a pessoa escolha
não ser esse fardo e causar mais estresse a uma situação que já é terminal, por definição, ou insuportável, se for em caso de doença mental. E hoje é barrada por simples medo de que gere essa ladeira escorregadia, que, de novo, eu acho que pode existir e tem que ser tratado em casos isolados, mas não é algo que necessariamente acontece. É algo que deve ser tratado quando chegar nesse ponto, como a gente analisa casos como de doenças mentais. Quais serão as prevenções legais que vamos adotar para que, por exemplo, pessoas relativamente jovens não usem isso como primeira alternativa, senão como última. Mas existe um ponto até nisso, positivo e bem contraintuitivo, que um membro do conselho da prática de suicídio assistido na Bélgica disse que ele vê essa opção como algo bem positivo para doenças mentais, porque pessoas que antes simplesmente se matavam, hoje lá já consideram consultar um médico antes, que é uma coisa de extrema vantagem, pelo menos em termos lógicos. Os dados aí já são um pouco mais escassos, mas se você pensar que uma pessoa que está extremamente depressiva e considera o suicídio, tem a opção de realmente seguir com aquele suicídio e fazê-lo de forma errada e agravar mais ainda a situação, ou tem a opção de procurar um médico, na verdade 2 ou 3 médicos, e declarar as intenções e submeter a uma análise. Essas pessoas em quadros depressivos, existe uma chance muito maior de essa lei, ou esse direito, incentivar com que elas procurem auxílio antes de se matar, do que simplesmente se matar e ainda corre o risco de não se matar, mas ficar pior do que já estava. Então tem esse lado bem positivo que as pessoas desconsideram, que é o efeito da ladeira escorregadia. Em vez de causar mais morte, você pode até prevenir, porque você está dando a opção de consultar um psiquiatra, de consultar um médico, e está dando um tempo para que a pessoa realmente pense nessa decisão. O fato interessante é que, por exemplo, em Oregon, acho que mais de 1.300 pessoas pediram desde que foi regulamentado isso, do suicídio assistido, e menos de 1/3 acabaram por optar por realmente terminar a própria vida. Que nesse espaço de tempo, e principalmente sabendo que vai chegar, é aquela coisa, é semana que vem, é daqui a um mês, você realmente para pensar sobre o impacto o impacto terminal que aquilo vai ter e se realmente vale a pena. E tanto na Bélgica como na Holanda e nos Estados Unidos, dada a decisão que a pessoa faz de seguir com esse procedimento, ela tem até o momento da substância ser injetada nela para dizer não. Ela pode se negar a continuar o processo a qualquer momento. E essa é a grande intenção das pessoas que apoiam isso. Que ela realmente, se quiser, for a escolha dela, ela tem o direito de fazer isso. Mas que ela possa dizer não a qualquer momento também. Não é algo forçado, não tem coerção. E existem exemplos também, como essa menina de abuso sexual, tem outros exemplos de jovens que passaram por traumas, doenças psicológicas insuportáveis, que requeriram, tem até o documentário da Vice, tá no YouTube, links não tá na referência, sobre uma menina de 22 anos, que tentou suicídios várias vezes, e aplicou para o suicídio assistido, conseguiu, e nos 6, 8 meses que tomou para o processo ser seguido, ela decidiu no último mês que não queria mais. Depois de ver muitos médicos e pensar incontáveis vezes sobre o assunto. E ela hoje nem tenta mais suicídio, como tentou outras vezes, e tinha vários machucados pelo corpo inteiro, etc. Hoje é uma pessoa extremamente melhor porque ela submeteu o processo e teve a ajuda que precisava por uma decisão que ela já teria feito, quer dizer, já até fez, mas não de maneira tão efetiva. Mas acabou por ser algo melhor porque hoje ela tá bem. Usando o exemplo o exemplo que eu tinha dado do menino, que o César voltou a falar agora, eu gostaria de saber de você, Pedro, qual a sua opinião nesse caso, por exemplo, do dela? Não, voltando nessa parte, foi até bom, Sérgio, ter comentado, a gente voltar nessa parte do direito, de ter o direito ou não. Acho que é o foco principal, né? Isso. Porque, da mesma forma, por exemplo, que a gente colocou, você assistir uma pessoa a cometer um suicídio é crime no Brasil. Digamos, por exemplo, colocar uma situação hipotética. É permitido, por exemplo, por lei, sei lá, você não responde criminalmente por isso. Não existe a possibilidade justamente de acontecer o contrário. Você, sei lá, pai de um filho tetraplégico ou algo do tipo,
Você acha que isso daí não abrir... Eu vejo que isso daí abriria um espaço para o quê? Para uma pessoa, por exemplo... Não sei se incentivar seria a palavra correta. Vantagem. Tirar vantagem. Porque você para pensar. O pai lá tem o filho, o filho incapacitado. Digamos que ainda existe a possibilidade, por exemplo, ele está incapacitado, mas ainda ele é consciente. Será um tetraplégico, no caso. Por exemplo, que o pai tem que ficar mantendo os cuidados constantemente por todo o período da vida dele. Eu vejo que isso, infelizmente... O ser humano é falho, eu coloco assim. Eu vejo que isso, infelizmente, pode criar uma porta, por exemplo, para... Não sei se seria proposital, mas o pai, por exemplo... começar a vir enxergar de uma forma diferente. O fato de ter uma opção ali, de existir uma opção legal... Sim, no caso, por exemplo, no próprio ambiente que ele vive, por exemplo, sabendo que não vai responder mais criminalmente, o que custa, tipo, incentivar a palavra correta. O que volta um pouco do que você tinha falado, a mesma coisa dos idosos, né? Eu vejo, isso daí pra mim é uma faca de dois gumes, esse negócio. Você consegue ver o lado bom e ruim da coisa. Aí que eu acho que tá a grande falha do argumento. Que assim como o carro pode causar morte, mas escolhemos usá-lo pelas vantagens que traz. Eu acho que dar o direito abre as portas para isso que você está falando, mas eu acho que de uma forma bem diferente ainda. Eu acho que o problema não está no pai, porque os pais que têm filhos... Sim, eu digo na própria pessoa, ela vai enxergar. Pessoa, sim, a pessoa pode escolher porque se vê como um fardo para os pais. Mas aí que eu acho que está a coisa de prevenções. É a coisa que... eu acho muito mais fácil uma pessoa que se enxerga como um fardo cometer um suicídio de forma espontânea, digamos assim... do que uma pessoa que vai ter que passar por um processo e consultar com vários médicos, psiquiatras, chegar nessa mesma conclusão de forma tão rápida e sem reversão. Porque um psiquiatra pode ajudar essa pessoa a ver que ele não é um fardo para os pais, que os pais os amam da mesma maneira e que ele tem o apoio dos psicólogos, tem o apoio médico que precisa. Agora, se a pessoa não sabe que o pai vai ser incriminado e que ainda assim ele se vê por um fardo, não tem apoio nenhum, que direito que tem uma pessoa nessas condições hoje de procurar um psicólogo, na verdade 2, e ter um acompanhamento. Você precisa de dinheiro para isso, não é algo que, pelo menos eu não esteja familiarizado, que é uma opção hoje. Eu acho muito mais provável ele acabar cometendo suicídio, achar alguém que cometa de uma maneira que não dê problemas legais para ninguém, do que se tivesse esse procedimento. Porque o acompanhamento é a grande questão. O acompanhamento recupera muito mais pessoas do que mata. Eu acredito nisso fielmente porque dos vários documentários e artigos que eu li, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países que tem um dos maiores índices de suicídio no mundo, é que nos estados onde isso não é legal, ou as pessoas se mudam para esse estado, ou elas usam uma outra técnica, que lá tem um livro bem popular chamado Final Exit, que ficou popular por causa de um médico que tratou ilegalmente muitos pacientes que queriam a morte, mas não conseguiu. Ele ficou tão puto com a situação que ele escreveu o livro e falou: aqui estão as maneiras mais práticas e indolores de se matar. E esse livro é quase que um best-seller lá, mesmo depois de 25 anos já de publicado. Você gera um incentivo muito grande para a pessoa escolher por terminar da forma mais fácil, que ainda garante autonomia, sem passar por esse processo que, de novo, eu vou bater o martelo bastante vezes nisso, te daria a possibilidade de ter um acompanhamento profissional e bem pensado em como reverter essa situação, abrir os olhos das pessoas que ela não é aquele fardo e pode viver uma vida adequada. Mas se não for, também dá a opção de terminar nos próprios termos e não entubado ou sofrendo de estresse inimaginável por conta da própria situação ou do fardo que a pessoa imagina que causa na família. Mas a gente acha que, independente da pessoa estar consciente ou não, eu acho que nesse caso, porque querendo ou não, a pessoa estando consciente, eu acho que, querendo ou não, ela vai arrumar uma forma. Se ela realmente decidir se matar, pode ser que ela arrume uma forma. Mas eu gosto de parar também para pensar, se a gente vai analisar isso, em situações onde a pessoa não tem esse poder de tomar esse julgamento. Aí não deve. Eu não acredito que o Estado ou a família ou o médico deve tomar a decisão pelo paciente. Eu sou totalmente contra. Se o paciente não falou nada, tem que manter ele entubado, tem que manter ele em medicação. Porque isso daí foi a gente bom entrar na história, porque justamente teve um ponto interessante, eu acho que foi um caso, se não me engano, foi na Holanda. Parece que o rapaz teve um acidente de carro e a família entrou com um processo para ver, porque o médico falou, tem a chance de que nunca mais acordar. E a família entrou lá com o processo falando que foi aquela coisa, falando que ele não ia gostar, que ia ser tudo... Mas nesse caso... Ele deixou algo escrito? Não. Então não.
Eu acho que se a pessoa deixou a vontade explícita do que queria que fosse feito, ok. Testamento lá, por exemplo, se quer acontecer tal coisa comigo. Eu, na verdade, acho que esse é um grande ponto, talvez o ponto mais de maior valor nesse debate. Não é se a eutanásia deve ser legal ou ilegal, mas é o fato de que a morte e as situações de doenças terminais devem ser discutidas. Porque esse eu acho que é o que agrega mais valor nesse episódio hoje, é discutir sobre essas possibilidades, pegando o seu ponto. Se ele não falou nada, pela lei, acho que o médico, né, a família tem direito de fazer nada. Mas você, acho que tem o dever, com você mesmo e com seus familiares, de deixar claro qual as suas preferências, caso ocorra um acidente que você fique incapacitado ou descubra que tem uma doença terminal e não dê tempo de fazer o que você quer fazer. Quem vai falar por você? O que você prefere? Porque isso, acho que fazer isso tira esse estigma do deve ser legal ou não, porque o medo de quem é contra essa coisa, vai ter abuso. Mas se você deixa bem claro da maneira que conseguir o que você prefere que seja feito, acho que você só garante aquele direito e garante que as pessoas que vão cuidar de você após qualquer incidente sofram menos estresse, menos com o dilema do que fazer. Que teve uma palestra do TED Talk que eu assisti, e vai estar nas referências também, que um médico... Na verdade, algo interessante de se pôr aqui no debate é que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, quase que 5/6 das pessoas que são contra a eutanásia e suicídio assistido são médicos. A comunidade médica, quase que em sua inteiridade, está contra, ou é contra, qualquer um desses procedimentos. Eutanásia ativa, passiva, suicídio voluntário. Por quê? A primeira grande razão deles é que as pessoas não sabem como vai ser o fim da morte, como elas pensam que sabem. Então, essa coisa, vai ser mais 6 meses, só que nem os médicos podem dar certeza que vai ser 6 meses. Pode ser 2 anos, pode ser 3, e eles temem que a pessoa pode tirar a própria vida de maneira antecipada. A segunda é que pensa que vai sofrer, vai ser entubada, vai ficar incapaz. Mas as pessoas que tratam isso dizem que existem medicamentos hoje para garantir que você fique o mais tranquilo possível, que a gente já falou dos anestésicos, etc. Então não existe muita dor no fim da vida hoje. E o terceiro argumento, porque pela própria profissão deles, eles se comprometeram a ajudar as pessoas, a curá-las e não a terminar, né? Mas o negócio aqui dessa palestra que realmente me balançou foi que, dado tudo isso, que se pode fazer contrapontos de que a pessoa deve ter esse direito, independente da realidade da coisa, é que, mesmo em Oregon, ou na Holanda, na Bélgica, etc., as pessoas que escolhem por terminar a própria vida são... Na Holanda, se eu não me engano, e na Bélgica, são 3% das mortes. Em Oregon, é 0,5% das pessoas que usam esse método. E as outras 99%, o que acontece? E o ponto dele é, realmente, se dá o direito ou não vai mudar a vida de 99,5% do resto da população. E o que acontece com esse 99,5%? Eles acabam na UTI por... A maior causa de morte hoje é... Medicamento, né? É falência progressiva dos órgãos, é fragilidade. Porque doença terminal, um dado interessante que eu vi na palestra, é que depois dos 80 anos é virtualmente impossível se ter uma doença terminal. Você vai morrer por causas naturais. Mas a grande maioria que morre, principalmente hoje, que a longevidade já está bem maior, existe todo um cuidado com a terceira idade, é que a maioria acaba morrendo no hospital, acaba morrendo por, eu falei, falha contínua dos órgãos. Só que a família não sabe o que fazer, porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais responder por ela mesma, não deixou nada escrito do que gostaria que fosse, se queria que tirasse o tubo, mantesse o tubo, e aí? Menos de 1%, segundo a pesquisa deles lá nos Estados Unidos, tinha deixado algo explícito do que fazer caso isso ocorresse. Então, a maior mensagem dele lá foi, independente da sua posição sobre eutanásia e suicídio assistido, é falar sobre a morte, porque é algo que... Desculpa, ouvintes, mas vai acontecer com todos. Projeto Veja Bem. Atingiu Projeto Veja Bem. 18 anos, atingiu maioridade. No caso do Brasil, 18 anos. Você faz por escrito lá o que você quer. Essa seria a situação atual. Vamos fazer até que eu vou virar um pouco a mesa. O William normalmente faz as perguntas, mas o William, você já falou para sua família o que você queria que eles fizessem caso você ficasse incapacitado? Não. E você, Pedro? Eu já. Temos uma exceção aqui. Eu já falei. Mas e você, ouvinte? Se tivesse um coma aí, ou
algo acontecesse, o que sua família faria? Elas sabem qual é a sua preferência? Você sabe a deles? Eu não sei da minha, eu tenho que admitir. Não faço a menor ideia. Na verdade, eu planejo no próximo almoço de família conversar com todo mundo lá e falar, galera, temos que fazer algumas decisões aqui, porque... eu não me Almoço do domingo em família. Eu não me preocupo muito com isso, porque o objetivo é ser imortal, então... o objetivo é ser, né? Mas você vai conseguir. Essa é outra coisa. Mas eu acho que a grande pegada aqui, até a vertente de utilidade pública, você tem que debater a morte, tem que saber que é algo que existe, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E a grande questão para evitar abusos, para evitar frustrações, é determinar o que você gostaria que acontecesse. Infelizmente, no Brasil hoje, você tem a opção de falar, eu quero que o médico aplique uma injeção assim que ele determinar que não tem recuperação. Porém, e aqui entramos num grande ponto controverso, existe a opção da eutanásia passiva, que é a de desligar o aparelho, ou o paciente pode se recusar a ingerir alimento, ou ter o alimento, que é a coisa, para mim, mais hipócrita desse debate inteiro. A maioria das pessoas que são contra não se importam, incluindo esse país aqui, que é contra a eutanásia e o suicídio assistido, não criminaliza a ortotanásia. Eu não sabia disso, não. É aquela coisa, o médico não pode inserir uma seringa em você, ou não pode te dar uma seringa para você inserir. Mas ele pode desligar o aparelho se você falar que não quer mais a ajuda do aparelho. Ai, meu Deus do céu. Ou você falar, não quero mais comer, ele não pode enfiar um tubo na sua boca e te fazer comer. O que é irônico, é hipócrita, mas também é irônico, porque pensa que o que causa menos sofrimento, você injetar uma agulha por você mesmo ou médico, num caso terminal e dor insuportável, ou você ficar sem comer por, 8, 10 dias, vai saber quanto tempo demora você morrer de fome. Ou parar de tomar um medicamento, que pode causar dores, efeito colateral. Então, aqui o Brasil e a grande maioria dos países no mundo aceitam esse método, de que eles chamam de... Na verdade, a ortotanásia vem do grego de orto, que é certo, e násia, que é a morte certa. Até o próprio termo é irônico, né? A morte certa, você se recusa a ajudar a pessoa, E deixa ela morrer sofrendo mais do que facilitar ou agilizar o processo. Uma coisa é vista com bons olhos, a outra não. É proibido, é crime, dá cadeia. É uma coisa que, nessa pesquisa, foi o mais difícil de eu entender e até agora eu não entendo. É extremamente hipócrita, extremamente irônico no pior sentido da palavra. Isso me irritou. E até as pessoas que são contra, como o Pedro, concordam. Que bom, Pedro, porque já usando isso que ele falou, você acha que você manter alguém que está sofrendo e não quer se manter nessa posição, você acha que os médicos deviam ter o direito de obrigar a pessoa a se manter viva? Mas a situação da pessoa é qual, por exemplo? Ela está em estado terminal? Sim, está mantida por tubo, ventilada. Quebrou a perna, vai cair, não vou dar um analgésico, Eu acho vou dar complicado nada. falar dessas coisas de estado terminal, porque justamente o ponto por exemplo... Olha, William, eu acho o seguinte, nesse caso, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo que teve um estudo de um senhor que estava em estado vegetativo. Não me lembro a razão qual foi. Só sei que ele entrou lá e ficou lá durante o tempo. Fizeram o estudo dele com a seguinte forma. Introduziram no corpo dele os eletrodos, né? Então, eletrodos. E fizeram uma série de perguntas para ele, com respostas sim e não. Ele conseguia responder. Responder, por assim dizer, né? Entre aspas. Se comunicar, é melhor. Do seguinte, e logo quando chegou o questionamento, por exemplo, você nessa situação, o que você gostaria de fazer? Você prefere morrer, sim ou não? Quer que a gente desliga as coisas? Ele respondeu não. Mas digamos, nesse caso, esse cara pode nunca acordar, ele pode morrer. Mas eu acho que esse exemplo vai em linha do que a gente falou, que a vontade do paciente sempre prevalece. Se ele deixou por escrito que não queria que desligasse, não queria ser aplicado nada, a gente tem que respeitar isso, independente do quão provável ou improvável seja dele voltar. Se ele conseguiu se comunicar que não queria, ninguém deve desligar aquele aparelho. Isso seria homicídio, e contra a vontade dele, aí isso realmente, pra mim, é crime. Mas o cara de doença, o problema é que existe a possibilidade de... Tudo bem, mas eu acho que é coisa de vontade. Existe a possibilidade de eu morrer no carro também, mas eu escolho entrar nele. Eu acho que tem que ser respeitada, embora eu entenda a posição dos médicos de que nem todo paciente entende a própria circunstância, a situação talvez nem seja tão agravante assim, mas eu acho que ele não entende o agravamento da pessoa que está ali. E esse é um dos outros grandes pontos desse debate aqui. É muito fácil pra gente aqui, principalmente quem é contra, falar que não, que a pessoa não sabe.
Mas e para quem tá sofrendo? Para quem tá diariamente naquelas condições de insuportáveis, seja físicas, seja mentais? É impossível se colocar no lugar dela. No máximo, você pode dizer que entende vagamente, mas como você vai sentir o que ela sente? Principalmente em relação ao que ela representa na família, como ela vê o futuro dela. Eu acho muito hipócrita alguém falar que não deve porque está se colocando numa circunstâncias que nunca passou e não consegue nem imaginar realmente como seja. Eu acho que a pessoa que está decidindo tem todos os dados que ela precisa. Eu acho que, para que isso funcione de maneira geral, só temos que criar prevenções legais para que seja um processo e não uma decisão instantânea. A pessoa tem que ter acompanhamento, tem que ter um período de observação e tem que sempre dar a possibilidade de ela reverter a decisão. Não é algo instantâneo, não é algo que a pessoa acordou mal e vai fazer. Mas, dado isso, eu vejo como positivo porque a pessoa é realmente a que sabe o quanto está sofrendo e realmente quer evitar passar por mais daquilo. Mesmo que seja possível, sei lá, se recuperar em 10 anos. Vale a pena viver para ela por 10 anos sofrendo, sendo que no 11º ela vai ficar bem? Quem é você para fazer essa conta para ela? Eu acho que uma coisa aqui, a gente um pouco entra no negócio, uma filosofia moral. Mas o valor da vida, de um ponto de vista racional e de estado laico, está na pessoa que decide se ela tem valor ou não. Não é inerente. Não é porque está viva, é o dever dela continuar viva. Eu acho que a pessoa que tem que avaliar isso é a própria pessoa, avaliando suas próprias condições e tendo a possibilidade de refletir mais sobre ela com os cuidados e auxílios necessários. Mas o negócio é esse. Não, pessoalmente, não acho que ninguém está na posição de falar não se deve quando não está na posição daquela pessoa. Se aquela pessoa falou sim, a vontade deve prevalecer. E se falou não, também. Mas, ao mesmo tempo, não é obrigação do médico manter a vida do paciente? Mas é o que eu estou dizendo. O médico, a obrigação dele é fazer o melhor para o paciente. Eu acredito nisso. Eu acho que ir contra a vontade do paciente, diminuir o próprio sofrimento, ou diminuir a ansiedade no sofrimento, que pode estar, sei lá, 6 meses dali, acho que tem uma obrigação moral pessoal, antes da profissão, muito maior que a de respeitar a vontade do outro. Ele tem a obrigação de dar todas as informações e falar, não vai ser assim, você vai ter esse cuidado paliativo, você não vai sofrer, pode ser que a situação se reverta, pode ser que o diagnóstico esteja errado, você tem que dar toda a informação. A obrigação dele é esse. É informar a pessoa, deixar ela consciente de todos os dados e possíveis erros. E se ainda assim ela falar que quer continuar, a obrigação dele é respeitar. Porque sendo médico ou não, que pessoa você vai respeitar que é contra a sua vontade? Acho que esse é o núcleo da sociedade que respeita liberdades individuais. É de respeitar, como o próprio nome já diz, as decisões individuais desde que não afete negativamente outros ou a sociedade como um todo. Ok, bom. E Pedro, dado a tudo que o César falou, como você responde a isso? Então, eu acho que difere meu e do César é que esse ponto da dignidade humana, para mim, é o... Não sei se alicerce seria o termo correto para usar, mas é o que eu acredito que é a base de tudo nessa questão. Porque, querendo ou não, é compreensível a razão do médico querer. Porque eu enxergo a vida, como é que eu posso falar? Como um bem mensurável. Até porque essa é uma decisão que não vai ter volta. Não é algo, por exemplo, que a partir do momento, sei lá, tudo bem, você tem até o último segundo para decidir, mas depois não tem como você não tem voltar. Depois, né? Não tem um depois. Então, eu compreendo a razão disso, tipo, da pessoa querer lutar. Eu tenho aquela coisa de se agarrar aquele último fio de luz saído, sabe? Sim. Vai que. Vai que. Exato, vai que. Mas isso é você falando, né? É aqui que a gente tem que voltar para aquele ponto de que se vocês estivessem sob dor insuportável, sendo um fardo para a família, para você mesmo, eu acho difícil ver essa luz no fim do túnel não como uma passagem para algo onde não há dor, em vez de algo que eu vou voltar como era antes, que infelizmente não é a realidade para a maioria das pessoas que se encontram na posição de fazer essa decisão. Aí de novo, ouvintes, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás, independente da sua posição, e admitir que não estamos nas condições de fazer essa decisão. Nem eu estou. Eu falo aqui, mas eu imagino. Eu imagino
que eu vou fazer as minhas escolhas. Mas o que eu quero é que eu tenha a possibilidade de fazer essas escolhas, que hoje não tem lei para isso aqui no Brasil, em muitos países aí. Muitos países não. Vão fazer a escolha por você, vão falar para você o que é melhor que você faça com a sua própria vida, ou com o fim dela, no caso. O que para mim ainda é inadmissível. Essa coisa de dignidade humana, para mim, vem das próprias escolhas. E pro Pedro, como ele falou, vem do fato de estar vivo, independente das circunstâncias. Eu acho legal que tem um simbolismo aqui, no ramo da filosofia, que é o do Kant, qual é o nome? Immanuel Kant. É o Immanuel Kant e o David Hume. O Immanuel Kant, no tópico de suicídio, aqui, para quem está interessado em filosofia, muitos alegam que é a principal pergunta da filosofia. Devo continuar vivo? Por quê? Vale a pena. Independente de dor e das circunstâncias, mas o tópico interessante é que o Kant, ele alega que a vida tem um valor inerente e que até pessoas que tentam se matar e não conseguem devem ser tratados como cachorros, porque eles perderam essa dignidade que está em valorizar a própria vida. É de inconcebível valor. Já o David Hume, que é mais mais um cara que eu me identifico mais com o pensamento, ele diz que o valor é você quem decide. Não, esse negócio de valor inerente não existe. Essa coisa do ouro vale tanto porque realmente vale, ou alguém tem que estar disposto a te pagar aquela coisa por ele, etc. Aquela coisa, o valor só existe uma vez que você atribui valor àquilo, a vida incluso. É um debate moral, filosófico. Chama os nihilistas aí também. Talvez... Morre todo mundo. Os nihilistas... Não vamos discutir nihilismo, mas existe uma percepção errônea no nihilismo. O nihilismo, ele questiona isso, que eu acho que o positivo tá... O porquê? Quem disse que realmente tem que? Mas, enfim, isso pode ficar para um outro episódio, veja bem. Sim, nihilismo versus existencialismo. Nossa senhora. Mas não voltando para isso que você falou, Pedro. Essa coisa mais moral sua. Certo. Então você não acredita, assim como muitos defendem, que a eutanásia é uma morte digna? Esse conceito de digno é relativo. Porque você vai morrer de todo jeito. Tudo bem que você pode, mas o resultado final ainda é o mesmo. Então... Mas o que leva até lá é o que diferencia. Você prefere morrer sofrendo entubado ou fazer sua própria escolha e morrer com a família numa hora que você escolher, da maneira que você escolher? O que não falta hoje são documentários que mostram pessoas fazendo essas escolhas e morrendo da maneira que idealizaram. Assim como casamento, escolhe a música apropriada, as pessoas que quer convidar, se despede de todo mundo, tira qualquer dúvida sobre testamento que pode causar conflitos e escolhe, evita o sofrimento e termina a vida da maneira mais, aqui, tomando uma liberdade artística com a palavra, bonita possível. Eu não sei, cara. Eu acho que pra mim ainda não existe. Essa questão do sofrimento ainda, tipo, é uma coisa de alívio momentâneo. Querendo ou não é uma coisa que... O sofrimento ainda vai ficar. Isso daí é normal. Tudo bem, eu entendo que a pessoa quer falar assim, não, aquela coisa mais comum, mas de vez em quando essa questão do sofrimento, tipo assim, minha família vai sofrer. Que ela acredita que a maioria utiliza como argumento. Mas de toda forma, você morrendo, independente da forma que for, vai existir. Mas aí é o se você poder estender esse tempo para compartilhar... Não é mais justo você tentar agarrar o tempo que tem, passar mais tempo com eles do que, sei lá, no caso. De que maneira? A maioria das pessoas que escolhem essa opção é porque elas não conseguem aproveitar o tempo restante. São as pessoas que perdem a capacidade, a faculdade mental, perdem capacidade física. São pessoas que não estão indo pro parque com a família. As pessoas que a família tem que ir lá e trocar a fralda dessa pessoa, que pode estar nos seus 20, 15 anos. É a pessoa que fala com a pessoa, no caso de Alzheimer, em estado terminal. Você não conhece mais a pessoa. Você pergunta, tem que explicar. O familiar tem que explicar para você o que você está fazendo ali a cada 15 minutos. Você acha que esse é um conceito de aproveitar o máximo tempo possível com a família? Não, Você acha que é desfrute por parte da... O paciente já não há, porque não está em condições de aproveitar. Mas e da família? Eu sei que isso fica bem pessoal em termos de experiência de cada um, mas eu já tive experiência próxima com familiares que ficaram em estado vegetativo por bastante tempo no hospital. E a família, cara, não tinha nada de positivo ali. Era um estresse constante de sempre ter que fazer visita, ter acompanhamento, ter novos desenvolvimentos. Ninguém tinha esperança que a pessoa iria voltar. O médico mesmo tinha falado, entrou oxigênio no cérebro, acabou. Só que a pessoa não estava morta ainda.
E foram um dos 3 piores meses para esse grupo familiar, que tinha que só esperar o momento vir, mas ao mesmo tempo tá ali presente com aquela exposição ao sofrimento diário. E, obviamente, não acho que a família tinha o direito de ir lá e desligar a máquina ou fazer qualquer coisa sem com que o paciente tenha dado qualquer diretiva sobre. Mas caso tenha dado, eu discordo que ele aproveitaria qualquer parte desses 3 meses que ficou lá. Não sei, eu não consigo enxergar. Digamos, por exemplo, situação hipotética, se eu fosse o médico ele optasse por isso. Eu não sei, pra mim é uma coisa dentro, eu não conseguiria eu mesmo finalizar. Por exemplo, beleza, pode fazer. Tipo, meio... Eu quero fazer uma pergunta aqui, bem hipotética também, mas que ilustra bem esse ponto e ilustra também o ponto da ironia da ortotanásia ser aceita e a eutanásia não. Que é, pensa num trilho e tem 5 pessoas no fim desse trilho, mas tem uma pessoa de, sei lá, vamos colocar 150 quilos, um pouco antes. Uhum. E você vê esse trem descendo. Você sabe que aquela pessoa de acima do peso vai parar o trem. Que não, vamos dizer, um carro do trem, não é o trem inteiro. E por consequência não vai acarretar na morte daquelas 5 pessoas. Você avisa esse cara que ele não tá vendo que tá vendo o carro do trem. Se você avisar ele, ele sai do trilho e mata, as outras 5 pessoas morrem. Que imagina que eles estão distantes. Se você avisar ele, as outras pessoas não vão escutar. Uhum. Você diria para ele sair da frente do trilho ou você deixaria o abre aspas, destino, fecha aspas, tomar o seu curso e ele morrer, mas as outras 5 pessoas serem salvas? Se eu avisar pra ele, ele vai se matar? Não, né? Se você avisar pra ele, ele vai ver e vai sair. O que vai se matar? Ele nem tá vendo que tem outras 5 pessoas lá. Você avisa, ele sai do trem e morre os 5. Você não avisa, ele morre ele e os 5 sobrevivem. Nossa, isso é difícil, hein? Que diferença faz você salvar 5 se você tem que matar um pra salvar? Mas espera aí. O que você tá matando ele? Sim. Você só não tá avisando. Você ficar quieto... Mas se você sabe que... Esse que é o detalhe. Você sabe... Você sabe que ele vai morrer. Mas como é que você quer salvar 5 se você não consegue salvar? Tipo... Ué, mas se você falar pra ele, você não estaria matando 5? Nossa. Essa é uma questão desenhada pra ser difícil mesmo. Mas a pergunta é, eu contando, tipo... A partir do momento que eu conto pra ele... Ele sai. E as 5 pessoas morrem. Não existe a possibilidade dele ser um bom cara. Não. Aqui é bem estrito a possibilidade. Essa é o... Cara, eu não sei. Porque pra mim não adianta nada você falar que vai salvar 1 e matar 10. Matar 5. Como é... Ou o inverso. Matar 5 e salvar 1. Na verdade, eu não vou te torturar tanto com essa pergunta, porque ela não é feita para ser respondida objetivamente, a não ser que você tenha uma aliança filosófica muito forte com o utilitarismo. Aí sim você consegue fazer uma conta de que 5 vidas valem mais do que uma. E aí não tem dilema moral. A pegada dessa pergunta é quando você faz a outra pergunta. Qual? E se, na mesma situação, tem 5 pessoas lá no fim do trilho e tem uma pessoa acima do peso na sua frente. Se você empurrar ele para o trem. Nossa senhora, gente. Você entende o que mudou aí? Uhum. Uma, você não fala nada. A outra, você tem que empurrar ele. Ação, tem que ter ação. Mudou alguma coisa em como você analisa a pergunta? Ai, nossa senhora. Cara, isso é difícil, hein? Sim, justamente difícil. Mas ilustra algo bem, bem importante. Você tem mais dificuldade com o primeiro cenário ou com o segundo? Segundo. O William tem com o segundo. Nossa, cara, eu acho que é com o segundo também, cara. Intuitivamente é com o segundo. E é isso que a pesquisa com essa pergunta mostra. Que a maior parte das pessoas estariam ok em não avisar o gordo que o trem estava vindo. Meu Deus. Porém, virtualmente zero empurrariam ele pro trilho. E qual que é a diferença prática aí? Qual que é a diferença, em qualquer vertente se analisar, do resultado das coisas? No caso de você não avisar, acho que você tem aquela, digamos, ilusão de não ação. Não ação. Não foi culpa sua. Não é minha Porém, culpa. ao escolher ficar quieto, o que você fez? É uma ação. Você fez uma decisão tão válida... Quanto empurrar. É uma decisão tanto quanto.
E é isso que me irrita mais em quem fala que eutanásia é ok. Que desligar o aparelho ou não dar comida ou medicar é ok. É pior, se para pensar. Então, aí eu já não sei. Mas praticamente é irrelevante se você escolhe a não ação como ação. Eu acho que isso daí é só pra maquiar. Tipo, o cara que não tem... não tem culhão pra fazer o negócio, inventa. Eu acho que isso aí é mais maquiagem. Mas aí que tá a coisa. Que você, voltando àquele seu ponto, que você não sabe o que você faria. Você, como um médico... Posso pular no trilho? Não. Segurança. O herói, né? Está bem longo. O homem bom. Mas eu só fiz essas perguntas aqui para ilustrar o ponto que você falou. Como médico, você não se via matando aquela pessoa. Mas eu aposto que você teria menos dificuldades em simplesmente não continuar com aquele suporte artificial todo. Não é? Esse negócio é complicado. Eu acho que como médico, por exemplo, eu deduzindo aqui que o médico realmente, quando jura, faz aquele juramento lá de verdade. Hoje nem é tão mais comum assim. Eu sei. Pouquíssimos fazem esse juramento. Eu sei. Mas eu digo, a partir do momento que você faz aquilo, eu acho que existe uma... Eu acho o negócio da consciência do médico, né? Ele passou a vida inteira estudando para aquilo que a gente já discutiu. Não dá pra... Mas eu estou falando da lógica por detrás, que chega a ser, o que mais me irrita nesse discurso inteiro é que é um discurso extremamente egoísta, porque imediatamente quando a gente fala de eutanásia, a gente se imagina nessas situações. E aí o médico se imagina como médico, prezando pelo dever dele. E você, dependendo das suas crenças religiosas, sei lá, ideológicas, filosóficas, você já vê meio que cumprindo um papel ali. Você não se vê... Você quer se ver sendo consistente com aquilo que você se concebeu ideologicamente. Mas o que é preciso ver, imaginar, é quando você está incapacitado mentalmente, fisicamente, e não quer continuar a dor. Cara, eu acho que é impossível fazer, mas eu acho que dá para desenhar esse cenário, não filosófico, não ideológico, mas sim de alguém tá trocando suas fraldas. Você não sabe que é aquela pessoa, você está sofrendo. Como você faria essa decisão? Você quer ter o direito de terminar isso? Você quer ter o direito de não prolongar essa situação difícil até de imaginar? É isso que eu defendo aqui, esse direito. O quê? Bata, meu amigo. Gente, colocar esses aí... Eu entendo o que você fala, mas você criar todo esse cenário... Você não acha tipo... Não. Mas, tipo, você acha digno uma pessoa, que o César falou, não consegue fazer as necessidades sozinhas, tem que ter ajuda de terceiros que ele nunca viu na vida para se limpar e etc. É isso, dignidade, então, respeito. Você acha isso digno? Mas a pergunta é, beleza, isso é complicado, mas isso quer necessariamente dizer que a pessoa, sei lá, no caso que você disse, não consegue se limpar, é porque depende do cenário. Se você está incapacitado, mas, por exemplo, você ainda tem consciência, isso quer dizer automaticamente que você vai ser infeliz? Não existe nenhuma possibilidade mínima dessa pessoa. Se ela tem consciência, ela pode falar, você automaticamente quer dizer que, sei lá... Mas a gente está voltando, cara, está retrocedendo a discussão. A gente já falou... Eu não consigo analisar isso num contexto geral, porque não... Vai da pessoa. Se ela está consciente, ela vai fazer a decisão. Se ela acha que é insuportável estar naquelas condições... ela, pra mim, deveria ter o direito de acabar aquela situação. O problema é esse, que a pessoa que fala, não quero, não tem o direito. Ela tem que incriminar alguém ou procurar uma saída alternativa, que pode prejudicar a situação dela, ou pode dar danos pra famílias depois que ela fizer isso. Cara, esse é um ponto que eu quero deixar claro que a gente usou esse exemplo de... pode não ser digno da pessoa viver... dependendo de terceiros que às vezes ele nem conhece, mas, tipo, não quer dizer que a vida da pessoa não vale nada. Mas, como, por exemplo, a gente tem muito casos de crianças tetraplégicas, que tem câncer, alguma coisa, que também não consegue se cuidar, mas nem por isso elas, tipo, deixam de ter valor, nem por isso a família deixa de dar apoio. Ninguém deixa de ter valor, esse aqui não é o ponto. O ponto é respeitar a decisão da pessoa, dado todo o equipamento e processos que podem auxiliá-la a fazer essa decisão. Sim. E cumprir com ela. É só isso. É um direito. A diferença aqui é que muitos veem a eutanásia como virando um dever pela ladeira escorregadia.
Mas não, eu acho que dá para criar prevenções legais que garantem que seja sempre um direito. Como em Oregon, 0,5% da população já optou por executar esse processo, 0,5%. Mas 100% tem essa escolha, se quiser fazê-lo. Nenhum dano para a sociedade, 100% de positividade para a pessoa que teve a vontade respeitada, que morreu com a dignidade que ela queria. Mas, sinceramente, não sei. Eu não sei, gente. Eu não sei. Essa é a verdade. Eu acho que... Não faz sentido pra você. Essa Não entra isso na sua... Não, eu acho que o não saber dele é não conseguir se colocar na situação que ele realmente teria que fazer essa decisão. Você não tem informações. Você tem o tempo de pensar que é muito seu, né? Acho que você dá mais valor pra vida do que, digamos, pra não, liberdade. Assim. Não, todo mundo dá valor pra... Não, mas o negócio, eu acho que independente de como você pensa, acho que a pessoa não deve ter o direito de fazer essa escolha. É um direito. Você é o governador lá, fala, eu vou dar o direito para quem quiser ter todo o equipamento legal e médico necessário para seguir com essa vontade. Você está dando direito, conferindo o direito à pessoa a tomar conta da sua própria vida. Independente da escolha que você faria. Eu não sei, gente. Eu não sei. Bom, eu acho que... O ser humano é uma bosta. Porque... Se o Veja Bem Mais tem um grande propósito, é o de realmente fazer a gente refletir sobre coisas que pensamos pouco sobre. E o não sei, eu acho que é uma resposta muito válida, porque indica que você pensou que sabia, mas na luz de novas evidências, novos argumentos, viu que realmente não era tão simples assim. Então, se os ouvintes tiveram um efeito parecido ao escutar esse episódio... O objetivo foi cumprido. O objetivo cumprido, e a gente espera que continuamos a repetir isso nos próximos episódios. É isso, pessoal. Continuem, como sempre, buscando mais informações. Não deixem de conferir nossas referências também. Não deixem o assunto morrer aqui. Isso aí, aprofundem a discussão, porque eu estou consciente que deixamos várias coisinhas de fora, até porque o episódio já está meio longo. Sim. Mas como eu disse lá no Hábito de Pessoas Inteligentes, Veja Bem 7, uma grande característica de pessoas avantajadas intelectualmente é aprofundar a discussão. Então, por favor, representem o nosso público Veja Bem e façam perguntas difíceis, apontem falácias, vamos manter o tópico em pauta e crescer com a análise dele. Lembre-se do conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento. Galera, também não esqueçam de responder nossas enquetes, curtir lá no Facebook, seguir a gente no Twitter também. E claro, tem o WhatsApp. Para quem não lembra, o número é 19 9898 50552. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um Guardamos os episódio. comentários. Então é isso aí, gente. Só para concluir. Lembre-se, fizer 18 anos, já fala o que você quer já, pra não dar merda depois. É isso aí. Não façam a família sofrer por falta de decisão. Vai que você fica vegetando aí, e aí? Tiro, o que eu faço? Ou coloca o Veja Bem no seu testamento. Isso principalmente.